Eu tô aqui hoje para a gente continuar essa sequência do livro de Atos. E agora a gente está em Atos 15. Na semana passada, o Fábio falou sobre o Atos 14. E hoje a gente está aqui em Atos 15, particularmente um capítulo que eu gosto bastante. E como é um capítulo muito extenso, a gente vai dar uma passeada pelo começo do Atos 15, mas a gente vai trocar uma ideia hoje sobre o final do Atos 15. Aqui em Atos 15 a gente tem o primeiro concílio, ou para a gente que é batista, que a gente gosta disso, né? A primeira assembleia. E para variar, uma assembleia um tanto quanto polêmica. A gente tem religiosos que se converteram, mas que ainda trazia para os gentios esse peso da lei. E eu confesso que lendo e relendo esse texto durante a semana, e para mim é um processo muito engraçado esse lance de preparar uma pregação. Porque eu começo lendo o texto, aí eu falo, vou falar sobre isso daqui. No outro dia vou falar sobre isso daqui. Aí depois eu vou estudar o texto, e aí eu preparo um sermão, e daqui a pouco eu mudo de novo, e eu confesso que eu mudei algumas coisas hoje à tarde. Mas uma das coisas que me chamou a atenção durante a semana é esse pensar religiosos, mas que o próprio texto diz que se converteram, mas que ainda carregavam sobre si esse pensamento religioso e que, de alguma forma, oprimia outras pessoas. Isso me chama muita atenção, porque eu confesso ser um cara que tem muita dificuldade com os religiosos. Mas o texto está me dizendo que mesmo uma pessoa religiosa, ela se converte. Isso me faz parar e pensar, e a própria pregação do Fábio hoje, de que eu também não sou um cara 100%. Eu preciso entender que os religiosos, mesmo que em processos diferentes, de uma forma geral a gente vive a mesma coisa, que é o de se converter. E se converter nessa ideia de mudar a mente, que é o significado da palavra, mudar a forma de pensar. Então a gente tem esses religiosos que eles trazem esse peso sobre a lei e começa uma discussão. Porque estava chegando uma galera nova na igreja. Estava chegando uma galera que não era da mesma cultura, não tinha os mesmos costumes, uma galera que pensava diferente, que agia diferente, e o diferente incomoda. A verdade é que o diferente incomoda. Mas a proposta de ser igreja, de ser comunidade, de ser família, é justamente a de aprender a conviver com essa diferença e esse diferente que incomoda. Então, gente diferente chega na igreja. Talvez para um outro dia, mas a gente continua vivendo esse mesmo processo de se sentir incomodado com gente diferente, só que a gente não tem a mesma sabedoria de discutir como eles tiveram nessa época. E aí rola esse concílio. Os religiosos estão dizendo que as pessoas, os gentios que se converteram, eles precisam ser circuncidados, que precisam seguir os costumes, que precisam seguir a lei que eles seguiam. E o Pedro, ele fala uma coisa muito legal, que inclusive me remete a um dos pedagogos que eu mais admiro, alguém que fala sobre pedagogia que eu admiro bastante, que é o Paulo Freire. Ele fala que esses religiosos, eles estavam oprimindo os gentios da mesma forma que eles foram oprimidos por uma lei. Essa lei que ela tinha um caráter educativo e pedagógico para um determinado contexto, para um determinado povo, depois de um tempo ela passa a ser um motivo de opressão. E a gente já conversou sobre isso. Era uma lei que ela acabou se tornando maior do que o próprio Deus. Então os religiosos, eles se converteram, eles estavam ali conhecendo Jesus, eles estavam aprendendo sobre essa nova maneira de pensar, essa proposta de reino de Deus, mas eles traziam muito forte essa lei que oprimiu o próprio povo, e agora eles queriam transferir isso. E aí Pedro faz um discurso sobre isso, diz sobre o que aconteceu. Pedro fala sobre a experiência que ele teve, do próprio Deus mostrando para ele, Pedro, seguinte, mano, igreja é para todo mundo, velho. Para de pensar assim, mano, igreja é para todo mundo. Você viu aí o que eu fiz nessa terra, você viu aí o que a gente caminhou. Não fique preso nisso, Pedro. A parada mudou, mano. Eu sempre disse que eu ia abençoar todos os povos através de vocês, que eu comecei lá em Abraão e mudou, mano. Agora é todo mundo. E Pedro traz esse discurso, e esse discurso ele é fortalecido pela experiência de Barnabé e Paulo. E é muito legal pensar a experiência.
A gente que estuda teologia, a gente fica muito tempo preso nesse campo teórico, técnico, dos livros, do saber, de querer descobrir o que é, o que não é, essa discussão sobre a verdade, sobre algo absoluto. E aí vem algo que bate na gente assim e fala, cara, não é só isso, existe uma coisa que chama experiência. E que na nossa linguagem mais crentez, e eu gosto disso, essa experiência a gente pode chamar do espírito, que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, é um sopro. E essa experiência que Barnabé e Paulo, eles têm, essa experiência do espírito, traz para eles uma noção de mundo, uma noção de evangelho, uma noção de Deus diferente do que aqueles que ainda estavam presos a essa ideia de religião, a essa ideia de uma lei, a essa defesa de uma tradição. E eu lembro muito de uma frase de um pastor amigo meu, que uma vez ele me falou assim, Cirilo, a gente pode estudar, mas contra frutos não existe argumentos. E quando eu estou falando frutos, eu estou falando de frutos reais. Eu estou falando de experiências, de movimentos que aconteceram e que ninguém sabe explicar, que não cabe dentro de uma doutrina. Eu falo da minha avó, que começou uma reunião de oração num lugar onde evangélicos eram apedrejados. Eu falo de uma viúva que leu a Bíblia e entendeu que cuidar de oprimidos, que cuidar de viúvas, cuidar de órfãos, cuidar de estrangeiros era um dever do cristão. E gente que estudou teologia anos e anos ainda quer discutir sobre isso. A minha avó simplesmente leu e ela teve uma experiência e uma vida de frutos que não cabe, eu não consigo entender. A minha avó nunca estudou teologia, mas de longe ela foi uma das maiores teólogas que eu conheci na vida. E Barnabé e Paulo trazem essa experiência. Eles trazem os frutos que foram colhidos, que foram coisas que foram plantadas, milagres que eles viram pensamentos que foram transformados na vida. E Tiago, como um dos líderes, ele encerra a discussão e fala, é isso, gente, é isso. Vamos ter algumas recomendações? Vamos. Ele passa algumas recomendações, o lance da impureza sexual, fala sobre os alimentos, que depois o próprio Paulo vai contextualizar isso lá na frente. Mas a gente tem esse primeiro concílio, a gente tem essa primeira assembleia, discutindo coisas que parecem simples, mas que a gente até hoje está preso. Parece as nossas discussões ou as nossas assembleias quando a gente tem que discutir coisas tão simples que se tornam grandes problemas e os grandes problemas que a gente deveria estar discutindo a gente deixa de lado. Seguindo, eles saem com essas recomendações desse concílio, dessa assembleia, e Barnabé e Paulo, eles têm uma discussão. E a gente vai agora para Atos 30, eu vou ler na versão a mensagem, e se você quiser me acompanhar, abra ou acesse a sua Bíblia daí de casa. Assim, eles foram para Antioquia. Na chegada, reuniram a igreja e leram a carta que eles receberam como recomendação dessa assembleia. O povo ficou aliviado e satisfeito. Judas e Silas, bons pregadores, fortaleceram os irmãos com as palavras de encorajamento e esperança. Na hora de ir para casa, os novos amigos se despediram deles com alegria e muitos abraços. Dessa maneira, voltaram para informar o resultado da missão aos que tinham enviado. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra de Deus. Mas não estavam sozinhos. Já havia muitos mestres e pregadores na época em Antioquia. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os nossos amigos em cada uma das cidades em que pregamos a palavra de Deus. Vamos ver como é que essa galera tá. Isso aqui é a minha versão, tá? Vamos ver como eles estão. Mas coloquei a galera aí. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não concordou. Não queria levar alguém que desistira com facilidade, que na primeira dificuldade os abandonou na Panfilha.
Os ânimos se exaltaram e, por fim, eles seguiram caminhos separados. Barnabé navegou com Marcos para Chipre. Paulo escolheu Silas e, recomendados pelos amigos, a graça do Senhor, rumou para a Síria e Cilícia, a fim de levar uma palavra de ânimo àquelas comunidades. Eu lembro a primeira vez que eu li esse texto e eu fiquei meio bravo com Paulo, assim. Eu achei ele meio arrogante. Pô, mano, leva o cara, leva o moleque. Mais novo que você, está caminhando, vacilou, mas leva eles. O fato é que Marcos tinha vacilado. Marcos errou com Paulo e Barnabé. Em Atos 13, no auge assim, de várias viagens, muita coisa acontecendo na igreja, Paulo, esse cara que estava começando o ministério, estava animadaço. O Marcos, ele simplesmente no meio de uma viagem, o texto não explica, não dá muito detalhe, mas fala, tô saindo fora, tô abandonando vocês. Valeu, obrigado, sai fora. E aí a gente tem agora um conflito, porque o Barnabé, talvez com esse coração mais pastoral, ele olha e fala assim, cara, eu quero levar o Marcos comigo. E Paulo fala, mano, você é louco, como que você vai levar Marcos? O cara desistiu na nossa viagem. O cara, numa linguagem mais jovem, ramelou, o cara miou, o cara amarelou, o cara deu pra trás. Como que você vai levar ele, cara? A gente tá vivendo uma coisa muito importante. E esse cara vacilou com a gente, ele vacilou com a igreja. Covarde. E os dois começam uma discussão. E uma discussão que chega a um ponto tão complicado que eles têm que se separar. Então você vai pra lá, cara, eu vou pra cá. E eu lembro que quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, Paulo, tá errado. Mano, o cara é orgulhoso, ignorante, Paulo tá errado. E com o tempo, acho que a gente vai ficando mais velho e vivendo algumas coisas que a gente começa a entender que pensar diferente não necessariamente é pensar errado. Eu não sei o que Paulo viveu, eu não sei como Paulo recebeu aquilo, eu não sei como foi essa experiência para ele de estar viajando com alguém que desistiu. Eu entendo mais o Barnabé, confesso. Mas eu não posso dizer que o Paulo estava errado. Paulo tinha um propósito, ele tinha uma missão, e ele entendeu que o Marcos poderia atrapalhar naquela missão. E essa talvez seja a primeira lição para a gente pensar hoje. Pensar diferente não necessariamente é pensar errado. A gente precisa entender que pessoas são pessoas. E isso faz delas totalmente diferentes, assim. São histórias diferentes, são experiências diferentes, personalidades diferentes, sentimentos diferentes. E eu falo isso porque é uma luta constante, ser o cara que não diz que o que eu penso é o certo. É muito engraçado, às vezes, os meus debates, as minhas discussões com a Dani, minha namorada. Porque a gente debate, e no final a gente tem que... Tá bom, cada um pensa do seu jeito, não tem certo nem errado, pensa do seu jeito aí, e eu vou pensar do meu jeito aqui. E a gente vai aprender a conviver com isso, a gente está aprendendo a conviver com isso. Então a gente tem dois caras, dois líderes, que têm pensamentos diferentes, e esses pensamentos diferentes levam eles para caminhos diferentes. O que não quer dizer que eles estejam no mesmo propósito ou na mesma missão. Só que eles vão fazer isso de formas diferentes, porque eles são pessoas diferentes. Primeira lição, pessoas são diferentes. Então, por isso, pensar diferente não é errado. É simplesmente normal. E aí eu fico pensando, eu gosto muito de me colocar na posição dos personagens. E eu gosto dessa ideia da narrativa, eu gosto de ler um texto e viver esse texto e mergulhar dentro desse texto. Inclusive, foi por isso que eu decidi fazer o meu TCC em narrativas bíblicas. E eu fico tentando entender a cabeça do Barnabé, porque deve ser difícil você dar uma segunda chance para um cara que num momento tão importante quanto esse que eles estavam vivendo ali em Atos, deu para trás. Ramelou, miou. E perdoar, eu acho isso muito legal. E um parêntese, eu aprendi isso na terapia. Se você tem muitas dificuldades com perdão, com as suas crises, por favor, não deixe de procurar um profissional. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida
e que inclusive me ajudaram a caminhar de uma forma muito mais saudável com Jesus e com o Evangelho. Perdoar é entender que não se tem o controle sobre o outro. Barnabé, ele deu uma segunda chance para o Marcos, mas não tinha como ele ter uma certeza de que o Marcos não ia errar de novo. Quando a gente vai perdoar, a tendência é que a gente fale assim, nunca mais erre. Nunca mais. Tá ouvindo? Nunca mais eu quero ver isso aqui acontecer. E se a gente tem essa intenção, esse coração na hora de perdoar, na real é que a gente não perdoou. Se o perdão ele vem com todo esse peso, com toda essa culpa, não é perdão. E o Barnabé, ele é esse cara que ele abriu mão da razão e do orgulho, porque o Barnabé podia se colocar no lugar do Paulo e falar, tem a razão. Não, ele não merece. Você é louco, a gente tá fazendo história aqui, mano. A gente tá mudando o mundo. Esse cara já errou, esse cara já vacilou com a gente, não vamos levar ele não. Mas ele sai desse lugar da razão, ele sai desse lugar do eu tô certo, para dizer, vamos caminhar mais, Marcos. Se possível, esse é um ditado que eu acho muito legal, de caminhar mais uma milha. E é isso que o Barnabé faz. Eu acho que isso serve muito como um conselho para a vida. Se possível, caminhe mais uma milha. E se precisar, mais uma milha. Só que eu também entendo que perdoar é diferente de ser trouxa. Perdoar é não deixar o orgulho tomar conta, mas também é diferente de ser trouxa. E é por isso que eu quero ressaltar essa ideia de perdão aqui. Às vezes a gente vai perdoar alguém, mas nem por isso a gente vai continuar uma convivência tão próxima. E quando eu digo isso, eu estou falando a respeito de relacionamentos abusivos, estou falando de relacionamentos tóxicos, estou falando de relacionamentos violentos. Às vezes a gente pode perdoar, mas eu preciso entender, eu preciso ser sincero e pensar, isso aqui está me fazendo bem? Eu não sei se esse era o caso do Paulo, mas é uma coisa que eu sempre penso antes de dizer para alguém, mas vai lá, conversa, perdoa, porque eu não sei o que aquela pessoa viveu naquela relação. Eu acho que a gente vive um tempo onde é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, emocional, e por isso existe uma linha muito tênue entre eu perdoei e eu estou me submetendo novamente a um relacionamento tóxico, a uma amizade que me faz mal, a um relacionamento abusivo. Então tenha muita sabedoria para distinguir em que lado essa linha muda. Eu não estou dizendo que esse é o caso, mas eu quero colocar esse parêntese para não parecer que eu estou dizendo, perdoa, não importa o que a pessoa fez, não importa se você vai sofrer de novo. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre perdoar, sobre caminhar mais uma milha, desde que essa caminhada ela possa ser saudável. Então, fecho esses parênteses. E eu vivi algo assim muito interessante no seminário. Eu morei no próprio seminário, fiz o internato. E eu tive 2 colegas de quarto. E eu fiquei 6 meses morando com eles. Só que quando terminou esses 6 meses, eu tive que virar para um deles e falar, cara, não vai dar para eu dividir quarto com você. Não dá. A nossa relação faz mal para mim. Tá me machucando. Eu não sei lidar com isso. E quando eu estou falando desse lance de caminhar mais uma milha, e aí eu quero enfatizar isso, naquele tempo, eu, Cirilo, vivi algumas crises pessoais e que elas eram inflamadas ou elas eram potencializadas por conta de um relacionamento com um amigo que mexia com a minha autoestima, me deixava para baixo, e eu tive que virar e falar, mano, não dá. E ele também tinha que resolver algumas crises que ele tinha com ele. O legal de tudo isso é que hoje esse cara é um dos meus amigos. A gente sabe que a gente tem que ter o limite. A gente não moraria junto de novo. Mas ele é um cara que eu gosto muito. E que se precisar de mim, eu vou estar aqui. E eu sei que se eu precisar dele, ele vai estar lá também. Só que a gente teve que chegar a um ponto de falar, cara, a gente tem personalidades, a gente tem um jeito de pensar que às vezes pode entrar em conflito e fazer mal um pro outro. E naquela época a gente teve que distanciar um pouco para um não machucar o outro. Mas nem por isso a gente não deixou de trabalhar o perdão, não deixou de pensar, de querer o bem do outro ou de, se precisar, estamos aqui. Então essa é uma ideia sobre perdão que eu acho que pouca gente fala. Eu tive que pagar a terapia para aprender.
E foi um aprendizado muito importante. Cuidar de mim é, ao mesmo tempo, cuidar também da minha relação com os outros. Só que pensar esse lance dos personagens, eu falei um pouco sobre o Paulo, eu falei um pouco sobre o Barnabé, mas eu confesso que o personagem que mais me chama a atenção, né, nessa narrativa é o Marcos. E eu fico tentando me imaginar e tentando vivenciar, mesmo que na minha cabeça, de uma forma lúdica, imaginando várias coisas, como foi pro Marcos viver essa experiência. Eu fico imaginando o Marcos assim, pô, eu vacilei com os caras. Ah, já é. Daqui a pouco ele recebe uma mensagem do Barnabé e fala, quer viajar com a gente de novo? Recebe lá tinha um WhatsApp, mais uma carta, alguma coisa, e fala, quer viajar com a gente de novo? E ele animadão, não vou, mano, dessa vez eu não vou errar. E quando ele chega lá, não tá o Paulo, ele pergunta, e aí, o que aconteceu, Barnabé? Ah, o Paulo não quis viajar com você. Eu acho que isso eu ia ficar na bad. Fora que eu fico pensando que talvez ele já tenha vivido uma bad antes, quando ele mesmo teve que desistir. Eu sou um cara que tem muita dificuldade com desistir, com dizer eu fracassei nisso daqui. E um aprendizado do Douglinhas, um cara que eu trabalhei junto, ele tem algumas frases que ele sempre diz, e uma delas é bom às vezes desistir. E o Marcos, não sei por que ele teve que desistir de uma viagem, de uma missão, de algo que ele estava fazendo. E eu não sei como ele conviveu com a culpa. Mas eu sei que na minha história, eu acho que foi isso que me marcou muito hoje à tarde, me fez até pensar, ou mudar o foco do que eu ia falar hoje, é pensar sobre esse lance de perdão. Mas não só de perdoar alguém que errou, mas acho que de se perdoar. Saber que você errou é muito ruim. É muito ruim. Olhar para o passado e perceber que, putz, caraca, olha o meu vacilo. É muito ruim. E a culpa, ela tem esse poder de ser uma prisão. A gente fala muito de viver o agora, que é importante a gente viver o agora. Mas tem duas coisas que são muito presentes nas nossas vidas e que podem nos prender. Uma é a ansiedade, que pode nos prender ao futuro. E eu sou um cara que tem transtorno de ansiedade generalizada. Eu sei o que é ficar preso ao futuro, a uma ansiedade, e hoje eu cuido disso na minha vida. Mas eu acho que o mais difícil durante a minha trajetória foi me livrar do passado. E quem traz essa prisão do passado pra gente é a culpa. E não uma culpa que os outros colocaram sobre mim, mas uma culpa que eu mesmo coloquei e fiquei remoendo isso durante muito tempo. A minha mãe tá assistindo e é sempre mais difícil quando ela tá assistindo, mas eu sei o adolescente terrível que eu fui, mãe. Eu sei, eu olho hoje pra trás e falo, putz, eu sei o quão babaca eu fui com vocês e eu fui com meu irmão. E meu irmão é uma das relações mais bonitas que eu tenho hoje, porque ela é uma das relações que mais me dizem sobre perdão. E eu lembro uma vez que ele conversou comigo e ele me disse assim, você se sente muito culpado? Você carrega muita culpa do como você foi, do que você já fez? E eu falei com ele assim, muita, muita. Sei lá, parece um peso nas costas. Ele virou pra mim de uma forma tão simples e falou, passado. E parece um clichê virar e falar assim, isso ficou no passado. Mas, cara, é libertador quando alguém te diz de uma forma tão simples e sem peso, você realmente é passado. Passou, eu não consigo voltar atrás. Eu não consigo voltar no tempo e corrigir as coisas que eu errei. O Marcos, ele não conseguia voltar no tempo e desistir de desistir. Foi o que ele fez e ele tinha que lidar com isso. O Marcos, por causa de uma atitude dele, tinha que lidar com a rejeição do Paulo. Isso está posto. Como as pessoas vão reagir aos nossos erros, às nossas atitudes, não tem como a gente controlar. Mas a gente pode trabalhar, a gente pode pensar, a gente pode refletir sobre o como isso vai nos afetar.
É um cuidado que a gente precisa ter com a gente. É um cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde. E ali eu comecei esse processo de aprender a me perdoar. E por que eu estou falando isso? E agora eu vou voltar para esse personagem Marcos. O Marcos, ele poderia ter sido esse cara que se sentiu rejeitado pelo Paulo, que se sentiu culpado porque sabe que vacilou. Ele vacilou, ele saiu fora no meio de uma viagem importantíssima. E ele poderia ter desistido de muita coisa. Ele poderia ter abrido mão de um ministério. Ele poderia ter deixado de lado coisas incríveis que aconteceram por causa da experiência de vida dele. Gente que conheceu Jesus por conta de algo que ele escreveu. Uma das teorias mais fortes sobre a escrita dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os que contam de uma forma mais cronológica a história de Jesus, é que Marcos foi o primeiro livro, é a teoria das duas fontes. Marcos foi o primeiro livro e que o próprio Mateus e o Lucas usam desse Marcos. Não esse Marcos que a gente tem, porque tem a ideia de que existia um livro antes desse e que esse é tipo um Marcos atualizado. Mas esse cara que desistiu de uma viagem é responsável, segundo uma teoria muito forte da teologia, por um dos livros que mais influenciou com que a história de Jesus fosse propagada, com que a história de Jesus chegasse até a gente hoje. Esse mesmo cara que desistiu de uma viagem missionária, que ramelou, que amarelou, que deu para trás numa missão muito importante, ele aprende um segredo da vida que é seguir em frente e não se prender aos seus erros ou o que aconteceu. A pandemia ou esse tempo em casa, eu acho que para todo mundo é muito um tempo de reflexão, de pensar sobre a vida. A gente não tem muito o que fazer no sentido de projetos, de começar algo novo, essa correria que a gente vive no nosso dia a dia normal, que agora a gente não sabe o que vai ser o normal. A gente não tem esse tempo para pensar sobre a nossa história. E Marcos, esse cara que ele ativa em mim um alerta, fala: Cirilo, segue em frente, vida que segue. Esse cara que errou, teve que lidar com o seu erro, teve que lidar com uma rejeição, é o cara que segue em frente. Marcos, ele para mim é essa lembrança do seguir em frente. Outro ponto, ou outro aprendizado muito legal dessa treta, dessa confusão, é que lá na frente, o próprio Paulo, esse cara que diz: eu não vou viajar com esse cara. Eu não quero esse cara aqui comigo. Esse cara remelou, esse cara deu para trás, esse cara falhou com a gente. Eu não quero ele. Lá em 2 Timóteo 4:11, esse mesmo Paulo, já muito mais velho, acho que quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais sábias. Esse próprio Paulo, esse mesmo Paulo diz assim, ó, traz para mim aquele, não é mais um garoto, mas traz para mim aquele Marcos. Ele tem muito valor no ministério. O próprio Paulo que diz, eu não quero esse cara viajando com a gente, lá na frente vai dizer, traz ele para cá. Eu tô velho, daqui a pouco eu tô indo, eu já tô aqui nos 45, 40 do segundo tempo. Traz ele para cá porque esse cara é muito importante para mim. Esse cara é muito importante para o ministério, esse cara é muito importante para o que está acontecendo na igreja, esse cara é muito importante para a transformação que está acontecendo no mundo. Eu lembro de um exemplo que o meu psicólogo deu sobre perdão. E eu falava de uma dor muito forte que eu tinha. E eu falava com ele assim, cara, mas não tem como. Parece que isso sempre volta na minha cabeça, parece que isso sempre... E ele parou assim na hora, Cirilo, você não vai esquecer das coisas que te machucaram. Cirilo, não dá. Não tem um remédio que a gente tome e apague a nossa memória. Você vai lidar com essas memórias pro resto da sua vida. O que vai acontecer é que com o tempo e à medida que você vai lidando com isso, elas vão parar de doer. É igual um machucado. Vai estar lá e toda vez que você mexer, vai doer.
Mas com o tempo, e se você cuidar disso, se você não ficar tampando e entender que ele vai estar ali por um tempo, depois vai virar só uma cicatriz e, e vai parar de doer. E essa ilustração, ela mudou a minha vida, assim. Eu aprendi a parar de ficar tentando, sei lá, colocar coisa por cima de coisas que doem. E deixei o tempo curar. Eu acho que essa mágoa do Paulo, essa indignação dele, e aí eu tô falando do que eu acho, das minhas brisas sobre as narrativas, o tempo trouxe para o Paulo uma sabedoria e uma maturidade de dizer ele errou. Mas, pô, ninguém é o mesmo a vida inteira. As pessoas podem mudar. E eu acho essa uma das coisas mais bonitas da vida. A possibilidade da mudança. Entender que ninguém é o mesmo para sempre. Tem gente que pode ser. Tem gente que pode ter a cabeça dura e continuar fazendo as mesmas coisas a vida inteira. Mas uma das coisas mais inspiradoras para mim é o amanhã. Entender que amanhã é outro dia. E amanhã é outra experiência. Amanhã é outro Cirilo. Amanhã é sempre uma oportunidade de fazer diferente. As pessoas mudam e ninguém é o mesmo a vida inteira. E o evangelho é a maior prova disso. Porque o evangelho, ele não é só uma possibilidade de mudança, ele é um convite à mudança, a uma eterna mudança. Ou a uma mudança até que ele volte. Vou corrigir o que eu disse, uma mudança até que ele volte. E aí a gente vai viver uma eternidade de forma plena. Mas até que ele volte, a gente vive essa experiência da mudança constante, dessa transformação. Uma transformação que acontecia para os apóstolos, uma transformação que continua acontecendo para a gente. Que pode ocorrer na nossa história, ter ou não esse momento onde alguém que a gente vacilou diz, pô, chega perto e de novo. Mas se isso não acontecer, aprenda a se perdoar. Tão importante quanto perdoar alguém é aprender a se perdoar. E talvez seja o perdão mais difícil. Talvez seja o perdão mais complicado. Porque a gente sempre tende a olhar pra gente com menos amor. E o Marcos, ele é esse emblema do perdão para mim. Ele é esse personagem que me fez revisitar a minha história. Eu não segui do jeito que eu queria o meu roteirinho aqui, mas acho que essas são algumas lições que eu aprendo com esse texto. Pensar diferente não é pensar errado. Perdoar é entender que não se tem um controle sobre o outro. O perdão tem o poder de não deixar o passado nos prender, seja para quem perdoa, seja para quem perdoa o outro. A mágoa, a raiva, ela sempre vai prender a gente. O tempo é um bom remédio e as pessoas mudam. São lições que esse texto me trouxe, são lições que esse texto me confrontou, que me colocou de frente com a minha história e que me faz gostar cada vez mais desse livro do Atos. Essas histórias, essas narrativas, todo mundo vivendo algo totalmente novo, não sabendo lidar, lidando de formas diferentes, mas no fundo de tudo isso, um Deus, um Espírito que está soprando, que confunde os religiosos, que confunde a galera que está vivendo esse novo momento e que está trazendo vida. Que esse Espírito continue trazendo vida, que esse Espírito continue trazendo perdão para a gente, para o outro, transformação para a gente, para o outro. E que a gente aprenda a ser esse povo que caminha junto no meio de tantas diferenças. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem esse coração muito da hora, que diz pra gente, vamos caminhar de novo. Que diz pra gente quando a gente erra, quando a gente ramela, que diz pra gente quando a gente mia, quando a gente é covarde. Vamos tentar de novo.
essa experiência do perdão que confronta e deixa a gente constrangido a ponto de falar, putz, não tem pra onde ir. Vamos tentar, Deus. Obrigado por isso. Obrigado. Obrigado pelo teu filho Jesus que traz o novo e o renovo para os nossos corações, para nossa alma. Nos ensina a perdoar quem nos machucou, a perdoar a nossa história, os nossos vacilos. Nos ensina a olhar para a gente, para o outro, com o mesmo amor que o Senhor olha. Esse amor que traz para perto, mas traz para perto para uma relação saudável, de paz, mesmo no meio de toda a confusão que a gente vive. Que o Senhor nos dê esse ânimo, essa coragem para seguir em frente. Assim como o Marcos seguiu e fez coisas incríveis, coisas que mexem com a gente hoje em dia. Escrever um livro, histórias que mudam a vida de tanta gente. Que os nossos erros, que os nossos vacilos não nos prendam. O Senhor é o Deus da liberdade, o Deus libertador, poderoso para salvar, curar, restaurar. Seja Deus em nossa vida. Amém.